Boa noite a todos. Se alguém ainda não me conhece, eu sou Jaqueline, sou fisioterapeuta, tenho uma filha chamada Luísa, sou casada com Leonardo. Está apresentado. Eu vou falar hoje, dando continuidade ao que o Dudu começou, né, a falar na semana passada, né? Na verdade, o que acontece, né, nesse momento do Evangelho que a gente vai conversar um pouquinho hoje é exatamente a sequência, né, daquilo que aconteceu na semana passada. Então eu queria pedir para vocês abrirem Lucas, capítulo 24, versículo 36. Lucas, capítulo 24, versículo 36. Amém? Então, só para a gente se situar, antes de eu começar a ler, em que momento a gente está, né, nessa passagem? A gente tem a ressurreição de Jesus, né? As mulheres se encontraram com o anjo quando foram ao sepulcro, né? E voltaram dizendo que o anjo falou que ele está vivo, né? Depois vem aquele momento de Jesus com os discípulos que estavam a caminho de Emaús, né? E aí eles também estavam caminhando, se encontram com Jesus e voltam atrás, né? Retornam junto dos outros, né? Para falar, olha, aconteceu isso, a gente encontrou com ele, né? Então estava meio que um bochicho ali, né? Enquanto e aí a gente chega nesse momento, né? Tava aquele bochicho, olha, tem gente dizendo aí que Jesus ressuscitou, né? Então vamos lá. Versículo 36. Enquanto ainda falavam dessas coisas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Perturbados e espantados, pensaram estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que essas dúvidas nos vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede. Um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas vacilando eles, ainda e estando transportados de alegria, perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu à vista deles. Depois lhes disse: isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o Espírito, para que compreendessem as Escrituras, dizendo: assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Palavra do Senhor. Perdão, palavra da salvação. Que momento incrível, né? Vocês já se imaginaram nesse lugar, nesse momento?
todo mundo ali chorando porque Jesus tinha sido crucificado, né? Foi toda aquela cena, né, horrorosa. A maioria dos discípulos se mandou, se escondeu. Na hora que Jesus morreu, não estavam todos ali, né? A gente sabe que Nossa Senhora estava ali, né, com um discípulo amado. E onde estavam os outros naquele momento, né? Estavam escondidos, com medo, estavam tristes, apavorados, né? E daí começa aquele vucu-vucu, né? E ó, Jesus ressuscitou. E ninguém... Como assim, né? Como assim ele ressuscitou, né? E aí, de repente, ele aparece na frente de todo mundo, né? Que momento inexplicável, né? Eu imagino para aquelas pessoas, e a gente tem que se colocar nesse momento, né? Quando é que a gente se dá conta de que Jesus ressuscitou, né? E esse momento, eu imagino que tenha sido um momento de grande emoção para aquelas pessoas que estavam ali, né, naquele tempo, vivendo isso, né? E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de memória, né, eu sou fisioterapeuta, então eu entendo um pouquinho, né? A gente fala um pouco de memória, estuda a memória, né? O que a gente grava na nossa memória? A gente grava aquelas coisas que emocionalmente têm um aspecto mais positivo ou negativo, né? Aquilo que é o dia a dia, o trivial, né? O almoço que a gente comeu há 8 dias atrás, a gente já não lembra mais, né? A gente se lembra dos momentos especiais, né? Então, esse momento, Jesus sabia que esse momento seria um momento muito especial, né? Então ele escolheu com muito cuidado, né, tudo que ele falou ali, né? E ele fala muitas coisas nesse texto, muitas coisas, e cada uma delas nos traz uma informação extremamente importante, né? Então é um pouco disso que a gente vai discutir agora, né? A gente vai conversar um pouquinho, né? Essa passagem ela nos traz dois objetivos, né? Por que Jesus apareceu ali para eles, né? Então, no primeiro momento, quando Jesus aparece, né? O que ele quer? Ele quer que todos acreditem que ele ressuscitou, né? Ele veio se mostrar ressuscitado para os seus amigos, né? Então é aquele momento em que ele se deixa tocar, né? Ele fala, ele se deixa tocar, e ele faz alguns gestos para que as pessoas realmente acreditem que ele está ali, que aquilo não é uma visão, que aquilo não é imaginação, que aquilo não é um espírito, né? E a primeira frase que ele diz é: a paz esteja convosco, né? Essa frase tem alguma importância? Nesse momento tem muita importância, né? Que paz era a última coisa que eles estavam sentindo ali naquele momento, né? Era um momento de tristeza, de ausência do Senhor, né? de falta de esperança em relação ao futuro deles mesmos, né? Ao que eles iam fazer da vida deles. E quando Jesus vem e diz: a paz esteja convosco, ele não está falando de qualquer paz, né? Ele está falando de uma paz que é muito além daquela paz de consciência, da paz de ausência de guerra, de ausência de conflito, né? Ele está falando da paz, a paz da reconciliação, né? A paz esteja convosco é como se ele dissesse: pronto, tudo se cumpriu, está feito, né? Agora sim, os homens estão reconciliados com Deus. Agora eles têm um caminho a seguir, né? É dessa paz que ele está falando, da paz que ele conquistou por nós na cruz, né? A paz esteja convosco, né? Fiquem em paz, porque agora, né, tudo o que vocês esperavam realmente aconteceu, né? E a segunda palavra importante, né, que ele diz sou eu mesmo, né?
vocês estão perturbados? Né? Como se dissesse, vocês já não sabiam que isso ia acontecer? Né? Sou eu mesmo, podem me tocar. E aí as pessoas realmente, né, começam a perceber que aquilo ali não é uma imagem, não é um espírito, né? É uma pessoa de carne e osso, é Jesus vencedor, né? Aquele Jesus que venceu a morte. E ele diz, né, não sou um espírito, podem me tocar, né? Eu tenho carne, eu tenho ossos. E ele ainda faz um outro gesto, né? Ele diz, vocês têm algo para comer? Por que será que Jesus pede alguma coisa para comer? Não é estranho? Naquele momento ele pede alguma coisa para comer? Né? Por que ele fez? Por que esse gesto? Né? É porque imagina se ele vai, todo mundo toca e ele vai embora, né? Aí alguém pode dizer, não, a gente teve uma alucinação coletiva aqui, né? Mas não tinha o peixe. Cadê o peixe? Cadê o peixe que nós servimos para ele? Né? Realmente ele quis mostrar que ele era tão humano que ele jantou com eles naquele momento. Estava com fome. Né? Se não tivesse com fome, não tinha comido o peixinho. Estava com fome como nós. Né? Então, esse gesto de pedir algo para comer, né? Ele é um gesto concreto do caráter dessa aparição, né? Desse retorno, né? Eu estou aqui, sou eu mesmo, né? Eu voltei, eu estou vivo, né? Em carne e osso. E essa é a promessa também de ressurreição para nós, né? Ele foi o primeiro, né? O primogênito do Pai, né? Mas a promessa é que todos nós ressuscitemos um dia, também em carne, osso, espírito, enfim, né? Completos. E esse momento todo, né? Por que Jesus dá tantos sinais, né? Para que por que ele dá tantos sinais, né? Ele dá esses sinais para que todos acreditem que realmente ele venceu a morte, né? Lá em Isaías tem uma frase que fala assim: se não acreditares, não compreendereis, né? Então era preciso não só que as pessoas ouvissem falar que ele ressuscitou, era preciso que elas acreditassem, né? E por isso ele deu tantas provas, né? Tantos sinais dessa ressurreição. E nesse momento eu queria que cada um, né, pensasse na sua própria história, né? O que Jesus fez para que você acreditasse? Né? Se você acredita, pode ser que alguém ainda não acredite, seu momento vai chegar, né? Mas para quem acredita que ele ressurgiu dos mortos, que ele ressuscitou dos mortos, o que foi que ele fez na tua vida para que você acreditasse? Porque ouvir falar, a gente ouve falar sempre, né? Desde criança, esse tal de Jesus, dizem que ressuscitou, né? Quando é que isso passou a ser verdade para mim e para você? Vocês conseguem se lembrar? Depois que ele não deixa dúvidas de quem ele é, né? E de que ele está vivo, realmente ali presente no meio deles, ele passa para um outro objetivo, né? Que é fazer com que aquelas pessoas, e também cada um de nós, sejam testemunhas da sua ressurreição, né? Essa é a segunda parte do texto, né? Lá no final ele diz: vós sois as testemunhas de tudo isso. Então ele quis que todos acreditassem, para que todos pudessem ser testemunhas, né? E levar isso a todos os povos, né? Começar por Jerusalém.
E para isso, nesse evangelho, ele nos mostra 4 elementos fundamentais, 4 coisas importantes para que isso possa se concretizar, né? Não basta você ouvir falar, né? Então, o primeiro elemento seria o discernimento, a capacidade de compreender a palavra de Deus, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas lá no versículo 45, quem está com a Bíblia aberta ainda, está escrito assim: abriu-lhes então o Espírito, para que compreendessem as Escrituras. Então, a partir do momento que você crê, você passa a compreender, né? Não é o inverso. Quando a gente fala cientificamente falando, primeiro a gente entende para depois acreditar que aquilo é verdadeiro, né? Não é assim que funciona? Vamos testar aqui para ver se isso aqui funciona. Se funcionar, eu acredito. Não é isso? E aqui funcionou na ordem inversa, né? A partir do momento que você crê, pela forma como Jesus se mostra para você na tua vida, é que você vai poder compreender tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, né? É que a partir do momento que você acredita que Ele ressuscitou, as coisas começam a fazer sentido para a gente, né? Então ele diz lá: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E a partir daí as coisas passavam a fazer sentido, né? Isso muitas vezes na nossa história isso acontece também. Quantas vezes a gente leu uma passagem e não entendeu, né? Aí um belo dia aquilo muda de figura, né? Aquela passagem ela aparece na tua vida e passa a fazer sentido, e você, agora isso faz sentido, né? Nunca tinha pensado dessa forma, né? Então esse é um ponto importante. A partir do momento que você acredita, né, o próprio Deus te dá a graça de compreender, né? De compreender o que Ele diz, de compreender as Escrituras. Se você ainda não compreende, é algo que vale muito a pena você pedir, né? Que Deus abra o meu coração, que Ele abra a minha mente, para que eu compreenda o que Ele diz através da palavra, né? O segundo elemento é o conteúdo do que você deve testemunhar, né? O que sois minhas testemunhas. Testemunhas de quê? Então ele fala lá no versículo 46 e 47. O que aqueles apóstolos deveriam pregar? O que eles deveriam levar adiante? Qual a mensagem essencial, né? Eis o que está escrito: o Cristo padecerá e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, né? Então esse é o testemunho que Jesus quer de cada um de nós, né? Que a gente compreenda o que aconteceu, né? Porque foi necessário tudo isso, porque foi necessário todo aquele sofrimento, porque foi necessária a morte de Jesus, né? Sem a morte de Jesus não haveria ressurreição. Então foi necessário o sofrimento para que depois Ele tivesse a glória da ressurreição, né? Ele se apresentasse na glória da ressurreição. E ele pede, né, que se pregue o arrependimento e a remissão dos pecados. É o motivo pelo qual tudo isso aconteceu, né? Para que nós pudéssemos, a humanidade pudesse se reconciliar com Deus, com o Pai, né? Através dele, né? Através de tudo isso que aconteceu. O terceiro elemento, né, o terceiro ponto é a responsabilidade de quem conhece a Jesus, né? Aqueles apóstolos tinham convivido com Jesus, né? Eles caminharam ao lado de Jesus, eles viveram com Jesus, e a partir disso Jesus coloca
para eles a responsabilidade de ser testemunhas, né? A responsabilidade de quem conhece, né? Você só pode falar de algo que você conhece, e por isso é tão importante isso que estava sendo falado aqui agora há pouco, né? Como é que a gente conhece a esse Jesus, né? Como é que a gente conhece? A gente conhece através das obras que Ele faz na nossa vida, sim, mas principalmente através da intimidade com Ele, da oração, né? Do nosso dia a dia, da nossa proximidade, da nossa busca, né? Então é a partir daí que Ele faz essa não é uma constatação, me falta a palavra, mas Ele diz assim, Ele não diz assim, venham ser, não é um convite, né? Para aqueles não é um convite, para nós que conhecemos a Jesus também não é um convite, né? É um fato. Vós sois minhas testemunhas, vocês são as minhas testemunhas, né? A partir daquilo que vocês viveram comigo, a partir da vida que vocês têm comigo, a partir do momento que eu me revelei a vocês, né? Como um Deus vivo, né? Ressuscitado. E por fim, o quarto e último elemento é a promessa de capacitação, né? Tá, nós temos que ser testemunhas, nós sabemos que nós temos que ser testemunhas, nós temos que compreender a palavra de Deus, né? Aprender a palavra de Deus, entender o que Deus nos fala. Nós temos que pregar a salvação através de Jesus, a remissão dos pecados através dele. E coragem para isso. De onde vem, né? Se na hora do vamos ver, o pessoal foi cada um para um lado, né? Pedro foi pescar depois, não foi? Os discípulos de Emaús estavam indo embora, né? E de onde veio essa coragem, né? Então, nesse momento, é uma promessa, né? O próprio Jesus diz: envio sobre vós a promessa de meu Pai. Envio sobre vós a promessa de meu Pai. Que era o quê? Qual é a promessa? O Espírito Santo, né? Então eu falo, olha, vocês têm que fazer isso, é muito didático Jesus, né? Vocês têm que fazer isso, mas espera um pouquinho, fiquem na cidade, né? Porque eu vou mandar uma forcinha do alto aí para vocês, né? E que forcinha, né? Então, esse é o ponto onde toda aquela situação se modifica, né? É a partir do momento que há uma promessa de capacitação, né? De que vocês vão pregar a todas as nações, começando por aqui, vamos começar aqui, mas vamos pregar a todas as nações. E quem vai vos capacitar para isso é o próprio Deus, né? Através do seu Espírito Santo. Então, nesse momento, a gente precisa pensar, né, em como tem sido esse nosso papel de testemunha, né? Como nós temos vivido o Cristo ressuscitado no nosso dia a dia, né? Será que realmente eu consegui começar esse primeiro passo aqui, que é compreender tudo que está escrito? Tudo a gente nunca vai conseguir compreender, né? Mas pelo menos naquele momento em que Deus me coloca uma situação onde eu preciso tomar uma decisão, ou onde eu preciso dar uma palavra, ou onde eu preciso definir que caminho eu vou seguir, né? Será que eu já consigo perceber o que Deus quer de mim naquele momento? O que Ele está me falando através da palavra, quando eu abro a palavra, né? Quando eu busco ajuda para as minhas decisões no dia a dia.
Será que eu tenho coragem de pregar Jesus ressuscitado? De dizer que Ele está vivo? Como é que é? Como que eu posso... de que forma Jesus se mostrou para mim? Vivo. Né? Que foi aquilo que eu pedi que vocês pensassem. Né? Como será? Se a gente perguntar aqui, cada um vai contar uma história diferente, né? Mas muitas vezes, através da tua história, daquela forma como você se encontrou com Jesus, você consegue muitas vezes gerar o interesse do outro pela tua história e por esse Jesus que fez isso tudo na sua vida. Né? É a importância dos testemunhos. A gente aqui na turma, quantas vezes, né, a gente é tocado e às vezes a gente percebe como Deus é maravilhoso, né, através dos testemunhos das pessoas que se dispõem a falar para a gente, né, daquilo que aconteceu na vida delas e de como Deus agiu na vida delas. Né? Então, e por fim, como será que está a nossa relação com o Espírito Santo? Será que a gente tem essa intimidade com o Espírito Santo? O Padre Alexandre costuma falar que a gente tem que convidar o Espírito Santo quando a gente acorda de manhã, né? E falar com ele: e aí, Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? Né? Que ele tem que ser aquele nosso companheiro do dia a dia, né? Como será que é a nossa relação com o Espírito Santo? Será que a gente recebeu o Espírito Santo lá no batismo, botou ele para dormir e deixou ele lá no cantinho do coração? Será que em algum momento a gente já teve alguma experiência com o Espírito Santo e que a gente possa compartilhar com os outros? Né? Será que a gente está atento ao que Ele nos fala do nosso dia a dia, nas nossas decisões, nos momentos de oração? Então eu queria que nesse momento a gente... Você pode cantar uma música do Espírito Santo?